Fala galera, tudo tranquilo? Bem-vindos ao canal Biosfera, eu sou Marcel Gantes e hoje a gente vai conversar sobre mutações cromossômicas. Quando a gente ouve falar em mutação, a gente já pensa, né, em garra de adamante, superpoderes, controlar o clima, né? Não, mas mutação não tem muito a ver com isso não, a coisa é mais simples, né, não é muito hollywoodiana, tá? Tu não vai ser mordido por uma aranha radioativa e criar superpoderes. Não, a mutação é uma coisa mais tranquila, mais light, tu não vira nenhum super-herói, tá? Bom, mas quando a gente pensa nessas mutações, tá? Essas mudanças na estrutura do nosso DNA, mudanças na estrutura do corpo, né? Por que não? A gente tem que entender que elas acontecem a nível no DNA, lá no núcleo da nossa célula. Tá? Então todas as mutações que ocorrem, elas vão acontecer lá nuclearmente. E aí que a expressão desses genes, a expressão do que aconteceu no nosso DNA é que vai resultar no físico, resultar na nossa forma, resultar na forma dos seres vivos, na forma de quem sofreu a mutação. A mutação, ela pode ter efeito benéfico no nosso meio, ela pode dar uma vantagem adaptativa no ambiente, né? Imagina, não estou dizendo que tenha ocorrido, mas vamos imaginar o Bolt. Tá? O cara corre muito, ele pode ter sofrido uma mutação, não estou dizendo que sofreu, não, nem sei, mas imagina que ele tenha sofrido uma mutação que favorecesse ele a correr mais. Então isso seria uma mutação benéfica. Imagina se tu tem que fugir de um predador. Então, é ótimo. Mas agora, se tem uma mutação que te deixa mais lento, te deixa mais propenso a ficar doente, alguma coisa, isso é uma mutação que ela é ruim. Então a tendência dela ser deletada do ambiente é muito grande. Então as mutações, elas são a chave da evolução, ok? Mas o que a gente vai ver hoje não são as mutações do DNA. Isso aí a gente vai ver mais um pouquinho melhor na aula de evolução. Hoje a gente vai ver as mutações cromossômicas. Mas eu falei de tudo isso porque antes da gente começar a ver as mutações cromossômicas, vamos entender como é que ocorrem as mutações a nível de DNA, beleza? Então olha só, o nosso DNA está localizado no cromossomo, tá? Nos nossos cromossomos. Nós, humanos, temos 46 cromossomos, 23 pares. Tá? São 23 cromossomos que herdamos do pai e 23 cromossomos que herdamos da mãe, que dá o conjunto 2N, né? Cada N de um progenitor, um conjunto 2Ns de 46 cromossomos. Esse cromossomo é uma fita única de DNA, uma molécula única de DNA. E nele estão todos os nossos genes, ou seja, todos os códigos para produzir todas as proteínas do nosso corpo. Tudo que é produzido no nosso corpo, o nosso cabelo, o olho, a nossa pele, a cor do olho, a cor do cabelo, a unha, o formato da unha, tá tudo escrito aqui no cromossominho, tá? O cromossomo, ele tem trechos. Esses trechos do cromossomo, do nosso DNA, a gente dá o nome de gene. Cada gene, ele sintetiza lá, é responsável por sintetizar um fragmento de um RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro vai levar essa informação até o ribossomo, onde vai ser traduzido para produzir, né? Vai ser produzida uma proteína. Então esse processo de transformação do DNA para o RNA a gente chama de transcrição. E o processo de RNA mensageiro para a proteína a gente chama de tradução. Então tudo se originou a partir do nosso cromossomo, a partir do nosso DNA. Uma mutação em uma dessas bases pode ocasionar na não produção ou numa produção defeituosa de alguma proteína. Se a proteína ela for sintetizada de forma defeituosa, ela perde essa função. Ela não vai conseguir executar aquilo que ela foi programada para executar. Então, é muito importante manter a integridade do DNA, para que a proteína final ela seja o mais perfeita possível. Tem um caso, que eu vou falar aqui agora, né, já deve estar até aparecendo aqui, que é esqueci o nome, é a anemia falciforme. A anemia falciforme é uma anemia em que a célula sanguínea, a célula do sangue, aqui ó, a hemácia, ela não tem sua forma redondinha, bonitinha. Ela perde essa forma, ela fica na forma de uma foice, aqui ó, a forma de um Czinho aqui. Isso prejudica na hora
de transportar oxigênio, vai transportar menos oxigênio, né? Vai ter problema no transporte de oxigênio. Tá, e o que isso tem a ver com a mutação, Marcelo? Isso tem a ver que essa mudança toda na estrutura da hemácia, ela se dá por apenas uma base nitrogenada. Então aqui nós temos, ó, CTC, que vai produzir um RNA mensageiro GAG. E o que sintetiza lá é responsável pelo aminoácido glutamato. Então, se isso tudo estiver correto, vai produzir uma hemácia redondinha, bonitinha. Mas, caso haja uma mutação, caso haja uma troca nessa base, e em vez do T a gente coloque o A, ó, CAC, o resto está igualzinho, ó, C e o C está igualzinho. Só que em vez do T a gente colocou o A, em vez de uma timina colocamos uma adenina. O que aconteceu? O nosso RNA, ele já vai ler aquilo de uma forma diferente. Então ele já vai ler, ó, GUG. Em vez de ele colocar uma adenina aqui, ele colocou uma uracila. E isso vai ocasionar a entrada de um aminoácido diferente, que é a valina. A valina entrando no lugar que teria que ter o glutamato, a tua hemácia não tem a mesma forma. Então a troca de uma base nitrogenada já resultou numa produção de uma hemácia defeituosa. Então é importante sim manter a integridade, e a mudança de apenas uma estrutura pode ocasionar uma mudança bastante grande na proteína. E isso a gente está falando de um par de base. Agora imagina se a gente falar de um cromossomo inteiro, de um conjunto cromossômico inteiro, de um DNA aqui, ó, um cromossomo inteirinho. Isso acontece. E essas são as mutações cromossômicas. Nós temos 23 pares de cromossomos, ok? São 22 pares autossômicos e um par sexual. Ah, Marcelo, mas tem 23 sim, porque está mostrando aqui o sexo masculino e o sexo feminino. As alterações cromossômicas, elas podem ser de duas formas. Elas podem ser estruturais ou podem ser numéricas. Tranquilo? As alterações estruturais, tu altera a estrutura de um cromossomo inteiro. Tá? Tu vai botar mais genes, tirar genes, colocar genes, e isso tem um efeito bastante grave. Tá? E as alterações numéricas, tu altera o número de cromossomos, tu vai alterar a quantidade de cromossomos presentes no indivíduo. Por exemplo, no nosso caso, a gente pode ter 45, 47, 44, dependendo da mutação numérica que nós tenhamos. Tá? Tranquilo? Então a primeira coisa que a gente vai ver agora, a gente vai ver uma mutação cromossômica estrutural, a gente vai ver a alteração na estrutura do cromossomo como um todo, e depois a gente vai ver as mutações cromossômicas numéricas, que são até bastante comuns na nossa espécie, ok? Mas a gente vai dar uma olhadinha lá. Então olha só, mutação cromossômica estrutural. Por que elas ocorrem? Elas podem ocorrer das mais diversas formas. E isso acarreta num problema na produção de proteínas, uma proteína com aminoácidos duplicados, e a proteína perde a sua função. Em alguns casos isso pode levar a problemas gravíssimos de saúde. Ok? Então olha só, nós temos aqui, ó, uma mutação cromossômica chamada de deleção. Uma mutação estrutural chamada de deleção. Então nós temos aqui os pares bonitinhos, ó, A, B, C, D, e na hora lá de formar, na hora de duplicar a célula, uma parte, esse fragmento aqui, se perdeu. Então eu tenho um cromossomo A, B, C, D e um B, C, D. Agora tu imagina, a proteína lá que tu vai formar precisava daquele gene A. Se ela não tem mais gene A, que ele se perdeu por N motivos, né, erro na hora da divisão celular, agora a proteína não vai existir mais. E isso é um problema bastante grave. Outra maneira que pode acontecer, outra coisa que pode acontecer é a duplicação. Então olha aqui a duplicação, nesse caso a duplicação ainda foi seguida de uma deleção, porque ó, os mesmos genes A, B, C, D, só que o gene foi deletado deste lado e colou no cromossomo homólogo. Então aqui eu tenho o gene D duplicado e aqui o gene D faltante. E isso vai ter um problema, porque agora, deste lado, eu vou colocar no meu RNA mensageiro 2 vezes o mesmo aminoácido, e aqui eu não vou colocar. Então, se eu tenho 2 vezes o mesmo aminoácido, já não é a mesma proteína. Se está faltando o aminoácido, já não é a mesma proteína. Então, são erros estruturais bastante graves.
ok? A gente viu que a mudança de uma única base pode alterar toda a forma da proteína, imagina um gene inteiro, ok? Então, essas são as mudanças estruturais. Tem mais duas aqui, que são a inversão, eu inverter a ordem dos meus genes, tá? A, B, C, D, e quando eu vou formar isso, eu vou formar um A, C, B, D. E isso também altera a ordem. Uma proteína, ela tem na sua ordem todos os aminoácidos em sequência. Tem que ser sempre aquela sequência. Se eu alterei a ordem dos aminoácidos, eu alterei a proteína. Então, isso pode ter consequências graves, assim como a translocação. A translocação, o que acontece? Quando a gente viu aqui na duplicação, que eu dupliquei um segmento de DNA no meu cromossomo homólogo, a translocação não. Eu vou ter uma deleção, olha aqui, ó, do C, ó, A, B, D. O C eu perdi daqui. Só que o que acontece? Em vez dele parear com o meu homólogo, ele pareia com um cromossomo aleatório qualquer um dos 22, né? Isso aqui é qualquer um dos outros 22 pares que eu tenho. Então ele pode ir lá e se ligar nisso. Então isso é uma mutação estrutural chamada de translocação. Agora ele se perdeu e se juntou com qualquer outro cromossomo que eu tenho. Tranquilo? Então essas são as mutações estruturais. Agora a gente vai dar uma olhadinha nas mutações numéricas. As numéricas. Então olha aqui, entre as mutações numéricas, ai meu Deus, contexto, não, calma. As mutações numéricas, nós temos aqui as aneuploidias. As aneuploidias, elas são comuns na nossa espécie, elas são mais comuns em animais, é mais comum de acontecer, e elas, na maioria das vezes, tornam a vida até viável, até possível. Agora, as euploidias, elas costumam acontecer mais em vegetais. Se isso acontece em ser humano, por exemplo, não há viabilidade no embrião, não há viabilidade na criança que vai nascer. Tranquilo? Então, olha só, a aneuploidia é uma alteração pontual. É uma mudança pontual no número cromossômico, tá? Então o indivíduo vai ter 47, 45, 44, óbvio que eu estou sempre falando da espécie humana, tá? Então, essa alteração pontuais, alguns conjuntos cromossômicos, ali, alguns números cromossômicos, né? Um cromossomo a mais, um cromossomo a menos, 2 cromossomos a mais, 2 cromossomos a menos. Isso ainda pode deixar o indivíduo viável. Só que a euploidia altera o conjunto cromossômico como um todo. Por exemplo, no nosso caso, nós somos diploides. Nós temos 2 conjuntos cromossômicos, um do pai e um da mãe. 46 cromossomos, né? Nós somos indivíduos 2N. Só que, se eu posso ser triploide, um indivíduo com 3N, não tem viabilidade. Não tem 4N. E alguns vegetais têm. Sabe aquele muito comum, aquelas melancias sem sementes? Muitas vezes elas são tetraploides, octaploides. Esse aumento da ploidia gera o indivíduo, só que ele é infértil, não vai produzir sementes. Então, nos vegetais, essas alterações de euploidias, aqui, alterar o número cromossômico como um todo, é bem mais viável. Tá? Embora existam animais haploides, né, que são os zangões, não é uma regra para todo o reino animal. Então o zangão é uma exceção a esse caso, ok? Bom, mas vamos lá. As aneuploidias, como a gente falou, é uma alteração pontual no conjunto cromossômico. Ela pode ser uma nuliploidia. O que é uma nuliploidia? O indivíduo perde um par de cromossomos como um todo, ó, 2N menos 2 cromossomos. Ou seja, no nosso caso, nós teríamos um indivíduo com 44 cromossomos. Uma monossomia, 2N menos 1, um indivíduo com 45 cromossomos. Ou, pode ser para mais, uma polissomia. As polissomias, elas podem ser, ó, trissomia, eu ter 3 cromossomos em um conjunto, 2N mais 1. A trissomia mais famosa é a trissomia do par 21, lá, que é a síndrome de Down, que a gente já vai falar dela. Tetrassomia, 2N mais 2. Mas por que trissomia, tetrassomia? Porque em um conjunto de cromossomos, um dos pares lá, eu vou ter mais um. Então, ao invés de ter um par, eu vou ter um trio, uma trissomia. Ou então eu vou ter 4 cromossomos. Ao invés de ter um par, eu vou ter 2 pares no mesmo local. Então eu vou ter uma tetrassomia. Tranquilo? Beleza? E aqui a gente já havia falado, nas euploidias, o indivíduo haploide, ele tem metade do conjunto cromossômico,
só tem um conjunto cromossômico, o indivíduo poliploide tem 3 conjuntos cromossomos ou mais, né? Então aqui é triploide, tetraploide, pentaploide, depende de quantos conjuntos cromossômicos o indivíduo vai ter, e mais uma vez é muito mais comum em vegetais. Show? Então olha só, as aneuplodias, como a gente tinha falado, a mais comum, vamos lá, a aneuplodia somática, a mais comum, a trissomia do 21, a famosa síndrome de Down. O indivíduo com síndrome de Down, ele tem 3 cromossomos no par 21. Essa é a síndrome de Down mais famosa que tem, tá? É a mais comum que tem. Existem outros tipos, mas essa é a mais comum que tem. Então, olha só, esse fenótipo, esse genótipo aqui, ele expressa o determinado fenótipo. O indivíduo com síndrome de Down, todo mundo, né, já viu uma pessoa portadora da síndrome de Down e consegue tranquilamente olhar ela e saber por quê. Porque é um conjunto de características que determina isso. As pregas nos olhos, aqui os olhos mais puxadinhos, as manchas, tem manchas nos olhos, tá? O pescoço mais curtinho, a língua dela é maior, é sulcada, a mãozinha é pequena, tem mãos curtas, com um único sulco, uma única prega na mão, sabe essas preguinhas que a gente na mão, eles têm uma única prega na mão, o pezinho também é pequeno e um pouco mais largo, tá? O palato da boca também é bastante pequeno, então são uma série de características que elas só são manifestadas porque o indivíduo tem um cromossomo a mais no par 21. Aí tu vai pensar, Marcelo, mas se eu tiver o mesmo cromossomo no par lá ser o 10, tu vai ter uma outra trissomia, tu vai apresentar outras características, tu vai ter outra síndrome, tá? Então, dependendo de onde eu encontrar a alteração no número cromossômico, eu vou ter uma síndrome diferente. Tranquilo? Beleza? Então, não é porque eu tenho um cromossomo a mais que eu vou ter, não depende de onde se encontra essa síndrome, tá? Não vou falar de todos aqui agora, porque senão a gente vai ficar esse vídeo vai ficar muito grande, então vou pegar aqui as mais comunzinhas. E agora a gente vai falar de 2 alterações cromossômicas sexuais, nos cromossomos sexuais, que aqui, a síndrome de Klinefelter acontece só em homens, tá? 47, ou seja, ele tem um cromossomo a mais, mas é XXY, ele tem um Y, acontece em homens, ok? Tá aqui, ele tem 2 cromossomos X e um Y, essa aqui é a representação de um cariótipo dos cromossomos do indivíduo, e ele tem um Y. E o que acontece nesse cara? Ele tem uma estatura extremamente alta, ele vai ter tendência à calvície, a barba bem ralinha, assim, que nem a minha, não quer dizer que eu tenho, porque eu sou baixo, né, então... Mas ele vai ter ginecomastia, que é o crescimento de mamas, vai ter quadril largo, que é uma característica mais feminina, e ele desenvolve isso por causa do duplo X que ele tem aqui, testículos e pênis reduzidos, bastante pequenos, braços e pernas largos, tá? Essa pessoa se desenvolve, ela consegue viver, né? E muitas vezes as pessoas elas só descobrem, tá, que são portadoras da síndrome de Klinefelter na idade reprodutiva já, porque elas vão tentar reproduzir e isso causa infertilidade em muitos casos. Então vão só descobrir isso quando vão procurar um tratamento para poder ter filhos, né? Então a síndrome de Klinefelter ela é viável, ela deixa o indivíduo viável, tá? O indivíduo nasce tranquilo. E a síndrome de Turner é quando falta um cromossomo. Então, 45X0, ou seja, no par sexual só tem um cromossomo X. Se só tem cromossomo X, esse indivíduo ele vai ser fêmea, vai ser uma mulher. Então, estatura baixa, muitas dobras de pele, chama-se pescoço alado, às vezes parte uma pele do pescoço aqui que gruda nos ombros, então pescoço alado, pouco desenvolvimento dos seios, problemas cardíacos, deformidades dos cotovelos, ovários subdesenvolvidos, então a pessoa é infértil, não tem menstruação, manchas marrons pelo corpo, então são uma série de complicações. Também a pessoa é viável, ela consegue viver, se eu não me engano também tem um problema de desenvolvimento neurológico, a pessoa tem problemas de aprendizagem, tá? Então é uma série de complicações simplesmente pela falta de um cromossomo, ok? Então
alterações no número cromossômico, elas podem causar problemas, inclusive, muito mais graves. Tem outras síndromes aí, pode procurar, síndrome de Cri-du-Chat, síndrome de Patau, são até mais pesadas que essa aqui, a gente botou umas mais lightzinhas aqui, então, mas podem olhar aí. Então, resumindo, as alterações cromossômicas numéricas, elas podem tornar os indivíduos viáveis, a gente pode viver tranquilamente com eles aí. Agora a gente está vendo vários portadores de síndrome de Down que estão gravando filmes, estão sendo produtores, então dá para ter uma vida normal, embora eles ainda tenham um desenvolvimento cognitivo um pouco mais afetado, tá? Não foge do que é considerado padrão por causa do cromossomo a mais que eles têm. Tranquilo? Bom, pessoal, então hoje nós ficamos por aqui. Espero que tenham gostado da aula, que tenham entendido. Um beijão e até a próxima.